Olá, muito boa tarde. Hoje queremos falar de voluntariado e, de forma especial, aquele que se liga aos projetos de cooperação e animação missionária. E é o que vamos conversar dentro de instantes com Catarina António, gestora de projetos da Fundação Fé e Cooperação. Será dentro de instantes, para já ficamos com os temas da atualidade religiosa. A Virgem Santa Maria dá tema ao encontro de liturgia que arranca em Fátima na próxima segunda-feira. A escolha desta temática é devida ao centenário das aparições de Fátima. Então, houve uma movimentação da Igreja Portuguesa no sentido de centrarmos as atenções na temática da Virgem Maria. E a liturgia não pode ficar de fora, porque a Virgem Maria ocupa um lugar de primeiríssima importância na liturgia. Nós temos 4 conferências muito importantes, 2 delas são feitas por os bispos, temos um oficial da congregação do culto divino, que vem de Roma fazer também outra conferência, e outra conferência importante é feita pelo reitor do santuário sobre a importância de Fátima na liturgia em Portugal. Portanto, essas são as 4 grandes conferências. Depois, na terça-feira, temos uma escola de ministérios que é aberta a cada um dos ministérios, portanto são 6 escolas. Uma mensagem de conversão liga a Fátima à Rússia. Uma memória dos acontecimentos de há 100 anos foi recordada no Santuário da Cova da Iria. É uma ligação desde as origens há 100 anos, mas com resistências históricas. O acontecimento de Fátima esteve escondido dos russos até os anos 90, e quando uma imagem de Nossa Senhora esteve na Rússia pela primeira vez, aconteceram episódios que pareciam dar continuidade a essas resistências. Mal-entendidos expressos, por exemplo, a pretensão de um revisor que queria que a imagem pagasse bilhete na viagem de comboio que tinha de fazer. Un nostro sacerdote ha portato questa immagine, questa statua della Madonna di Fatima in treno e il capotreno gli ha detto a un certo punto: ma chi è questa? Cos'è questa qui? Deve pagare un biglietto perché è come si dice, un peso, occupa dello spazio, no? Allora, è come un passeggero, no? E allora il sacerdote gli dice: no, guardi, alla Madonna non si fa pagare il biglietto. E allora questo qui ha detto: ma scusi, ma chi è questa se non dobbiamo neanche fargli pagare il biglietto? E questa è diventata un'occasione missionaria, potremmo dire evangelizzatrice, per parlare di Fátima e delle apparizioni. Os acontecimentos de Fátima tardaram a ser conhecidos na Rússia. Possiamo dire che praticamente fino agli anni 90, salvo qualche rara eccezione, non se ne sente parlare. Poi con gli anni 90 c'è un risveglio c'è una ripresa di senso di queste apparizioni, soprattutto grazie a un pellegrinaggio della statua di Fatima, della Madonna di Fatima a metà degli anni 90, che ha potuto peregrinare per tutta la Rússia. A ligação é, no entanto, de um século. Nos seus fundamentos estão as memórias da irmã Lúcia e o pedido que Nossa Senhora fez aos pastorinhos para rezarem pela conversão da Rússia. Desde o início, esta presença, esta ligação de Fátima à Rússia, acompanhasse a mensagem de Fátima. Tem toda esta dimensão simbólica, por um lado, da dimensão política, na melhor acessão do termo, isto é, que tem que ver com aquilo que é o destino dos povos e que é o bem comum, que a mensagem de Fátima também encerra, e por outro lado manifesta a ligação crescente que existe da própria Igreja na Rússia com Fátima e com a sua mensagem. Olhar um século de história e analisar o decorrer dos acontecimentos a partir da Revolução Comunista e o pedido de oração pela mudança de um regime conduz à identidade da mensagem de Fátima ao longo de 100 anos e na atualidade. E il giudizio storico che noi dobbiamo e possiamo dare su quell'evento è esattamente la conversione. La Chiesa nel 1917 rispose alla persecuzione con un richiamo alla conversione. Oggi noi vogliamo confermare questo, che è possibile
dare un senso anche a quella tragedia solo alla luce della nostra conversione a Cristo. Marcos da mensagem de Fátima, recordados especialmente na peregrinação de 12 e 13 de julho. O Santuário de Fátima promoveu um curso de verão que analisou a relação dos Papas com o Santuário Mariano da Cova da Iria. O Santuário de Fátima dedicou o seu curso de verão 2017 a um tema significativo no ano do centenário das aparições. Fátima e os Papas esteve em análise ao longo de 3 dias. Este tema específico de Fátima e os Papas é um tema particularmente significativo. Basta recordar que há 2 meses tínhamos essa visita do Papa Francisco, mas também que já houve várias visitas de Papas a este santuário e que os pontífices deste século XX e XXI estiveram todos, de alguma forma, relacionados com Fátima. Não se compreende Fátima sem a figura do Papa. A figura do Papa faz parte essencial da mensagem, enquanto representa a Igreja e enquanto representa a Igreja que caminha no mundo no meio das suas perseguições, que teve, enfim, aquele aspecto simbólico, real e simbólico, no atentado ao Papa São João Paulo II. Procuramos especialistas de cada um dos pontificados, com linguagens diversas, desde a linguagem da história, mas também a linguagem até do jornalismo, dos vaticanistas que estão em Portugal e que, obviamente, acompanharam até algumas das viagens destes Papas, que visitaram a Cova da Iria, para virem dar instrumentos de leitura, virem dar ferramentas para os investigadores que se inscrevem poderem analisar esta temática particularíssima de Fátima. 75 alunos lotaram as inscrições do curso que o santuário pretende que funcione em ambiente escolar, como numa sala de aula. Uma formação com identidade própria que foi organizada pelo 2º ano consecutivo. São cursos que pretendem convidar aqueles que se interessam por Fátima a aprofundar a investigação. E nesse aspecto, a promoção destes cursos já é um sinal positivo, um sinal do interesse que desperta Fátima e a investigação sobre Fátima. Isso está patente, quer no número de inscrições no primeiro curso, quer nesta 2ª edição. Nós fazemos investigação própria, mas proporcionamos, sobretudo, que haja outros investigadores que se possam aproximar do tema e que o leiam a partir das fontes e que possam ter instrumentos de trabalho para, enfim, estudarem aquilo que é o fenómeno de Fátima. O diretor do Serviço de Estudos e Difusão encerrou o curso com a análise aos presentes dos Papas ao Santuário de Fátima. São testemunhos de histórias humanas e comportamentos. Há vários tipos de ofertas, umas são altamente solenizadas. Quando chegam junto da imagem da Capelinha das Aparições, a imagem de Nossa Senhora que se venera na Capelinha das Aparições, oferecem de forma solene, por exemplo, distinções que a Santa Sé oferece a instituições que têm uma relevância extrema para a vida da Igreja no mundo contemporâneo. É o caso das Rosas de Ouro. Objetos especialíssimos que não existem em mais lugar nenhum do mundo, como é a questão da bala que o Papa João Paulo II oferece à Virgem de Fátima. No último ano em que vem a Fátima, no ano 2000, oferece o anel mais importante entre tantos anéis que tinha, o chamado anel Totus Suus, que lhe é dado no início do seu pontificado e que, mais uma vez, aqui é testemunho da importância que Fátima tem na sua vida e como é que o seu pontificado é importante ao ponto de ele dizer, a determinado momento, que tem X anos de pontificado e não sei quantos outros de milagre. Significa tomarmos consciência da profunda ligação que a Igreja Universal sente em relação ao fenómeno de Fátima, da importância que Fátima tem, mas também, e trata-se de um curso de verão, da importância que é aprofundar esta dimensão da ligação eclesial de Fátima com a Igreja Universal. A 2ª edição do curso de verão do Santuário de Fátima foi realizada em homenagem ao padre Luciano Coelho Cristino, o grande historiador e divulgador da mensagem que apresentou um livro sobre as aparições. Uma 3ª edição do curso de verão também já foi anunciada para julho de 2018.
Pode acompanhar estes temas em agência.eclesia.pt, é o portal informativo da Igreja Católica. Agora olhamos os números do voluntariado missionário, daqueles que integram projetos de cooperação e desenvolvimento. Boa tarde, Catarina. Obrigado por estares uma vez mais no programa Eclésia. O número de voluntários que decidem abraçar este desafio do voluntariado missionário, de partirem para estes projetos, registrou uma ligeira subida do ano passado para este, 2016 para 2017, aumentou um pouco estes jovens, o número destes jovens. Sim. Aumentou os que partem para projetos de curta ou longa duração fora do país e também os que fazem voluntariado em Portugal. Eu acho que cada vez mais as pessoas sentem que podem dar mais e daí também este aumento. Nos últimos anos já se registra um aumento grande, mas este ano, de facto, tivemos aqui uma subida de mais 47, 48 pessoas a envolver-se nestes projetos. Desde 2003, e pelo gráfico que tenho, nota-se, ele manteve-se durante alguns anos, até de mais ou menos 2008, depois há aqui uma grande subida no ano de 2009, de 283 jovens para 381. Mais tarde, em 2014, há quase um disparar para 548 jovens que partem. Na vossa leitura, o que é que justifica estas oscilações, digamos assim, de vontade de partir? Isto tem a ver com a forma como organizações, congregações religiosas se mobilizam, se organizam no seu trabalho com a juventude? O que é que justifica isto? A nossa visão é que, de facto, estes números vão crescendo e esta oscilação também depende dos anos que estamos a falar. Quando nós falamos de um grande boom, digamos assim, de voluntários, como foi em 2014, tem a ver também com o momento que o país atravessava. Porque hoje em dia não é fácil deixar, muitos deles, mesmo em curta duração, têm de deixar os seus empregos. Quando é uma pessoa que parte, por exemplo, por 3 meses, já não pode usar só o mês de férias. Outros também é quando percebem, é quando a sociedade os leva a perceber que podem dar mais e que aquela é a altura. E depois, quando diminui, tem a ver também com o facto de que muitos destes voluntários, diria a maior parte, paga do seu próprio bolso as viagens, a vacinação, os passaportes, enfim, tudo o que está associado à missão. E se é um momento que o país tem uma maior crise económica ou que existem mais dificuldades económicas, obviamente que os voluntários não estão tão capacitados para isso. Estavas a referir a essa questão. Entende na Fundação Fé e Cooperação que o país, o Estado, deveria olhar com mais atenção ou enquadrar estes jovens que decidem abraçar estes projetos no sentido de os apoiar mais? Com toda a certeza. É um trabalho que a Fundação também tem vindo a pensar muito e que estamos a desenvolver em vários projetos europeus para que as competências adquiridas por estes voluntários durante as experiências de missão sejam reconhecidas. Porque Portugal, em primeiro lugar, nem em Portugal tem o reconhecimento das competências que os voluntários adquirem em voluntariado cá. E quando vão para fora são quase quase à margem, são jovens à margem que não têm qualquer tipo de apoio estatal. Nós falamos de pessoas que muitas vezes deixam os seus empregos e com isso também os seus encargos a nível de sociedade civil e que não têm do Estado, digamos, talvez pudesse haver uma bolsa, talvez pudesse haver outro tipo de apoio para quando regressam não estarem tão sem chão. Obviamente que as organizações que enviam estes voluntários não os abandonam. Eles não regressam e não ficam à sua sorte. Há sempre um acompanhamento. No entanto, em Portugal ainda é muito pouco reconhecido e diria mesmo valorizado o voluntariado que é exercido. Falava, no caso das empresas, muitos têm que ou interromper os seus contratos ou tentar convencer a entidade patronal a dar-lhes um interregno, não sei, no contrato. Mas depois as empresas que valorizam estas experiências em territórios de missão, em projetos de cooperação e desenvolvimento, que os valorizam na altura de contratar, depois às vezes têm dificuldade em aceitar que alguns dos seus efetivos participem em obras destas, não é? Sim, porque isto também vai criar um problema para as empresas. Cada vez mais, felizmente, estamos a ver que as empresas, as organizações, estão a procurar pessoas com
não só habilitações académicas, mas também habilitações humanas, digamos assim. E isso já é um progresso que se tem feito em Portugal. No entanto, contratam uma pessoa porque tem esses valores, porque é disponível, porque tem a capacidade de adaptação, porque tem o multitask, a capacidade de multitask, mas depois, de repente, essa pessoa, que é fantástica para a organização, pede uma licença sem vencimento ou despede-se para partir em missão. Isso não é muito bem entendido porque, no fundo, a organização aposta nessa pessoa, muitas vezes em detrimento de outra pessoa que a nível académico até poderia ter mais graus ou ser melhor, não diria melhor, mas ter mais formação, para contratar esta pessoa que tem o melhor lado humano e depois ver-se abraços com uma decisão difícil e que vai ter possivelmente de contratar alguém para substituir aquela pessoa durante o tempo que está fora ou mesmo substituir na totalidade. Entretanto, Portugal muitos destes projetos realizam-se nos países africanos de língua oficial portuguesa, chamados PALOPs. Há uma tradição de proximidade histórica, desde logo, e de cooperação económica de Portugal com estes países. Daí devia haver um enquadramento também mais profundo para a participação e o funcionamento destes jovens nestes países. A palavra é mesmo essa, é devia. Mas infelizmente ainda não existe. Existe já uma longa história da cooperação portuguesa com estes países, os PALOPs. Agora também estamos, felizmente, a começar a perceber que a emissão também é necessária na Europa, mas não há qualquer tipo de apoio, não há mesmo. Os países que recebem, muitas vezes, as organizações que estão no terreno, quase todas são portuguesas e não têm a capacidade também de apoiar de outra forma estes voluntários. E isto é uma situação que se arrasta há anos e que creio que ainda não se resolverá na próxima década. Estes são os destinos tradicionais, mas, como referias, já começa a surgir algumas novidades nesta linha de destinos destes projetos de animação missionária e de cooperação. É o caso da Espanha, onde já há jovens a fazer voluntariado em Espanha. O que é que está a acontecer? Como é que estão a surgir estes novos destinos de voluntariado missionário, de cooperação também, já na própria Europa? Eu acho que as pessoas estão a começar a olhar para a Europa não como um país que não necessita de nada e como um país que cada vez mais começa a ter necessidades. A Europa atravessa, como todos sabemos, um momento difícil de crise económica e a própria crise de valores. No caso da Espanha, o sítio para onde vão atuar é com certeza um local em que está a ser necessário. Nós podemos olhar, por exemplo, para a Itália, nos últimos tempos, o que aconteceu, estas catástrofes naturais que vão acontecendo, é cada vez mais necessária a ajuda dos voluntários. Mesmo em Portugal, este número também aumentou e tenho toda a certeza que se fizéssemos o levantamento dos dados agora, neste dia, no dia de hoje, iria crescer muito mais, porque nós estamos a ser assolados por tragédias e desastres naturais e também a questão das pessoas que ficam sem casas, que ficam sem o meio de subsistência, e é cada vez mais necessário o apoio dos voluntários, porque as organizações sozinhas não conseguem. E há voluntariado a funcionar neste momento na zona de Dragão Grande, não é? Exatamente. Muitos jovens a mobilizar-se para ali. Quem nos escuta, quem nos vê e tem vontade de abraçar uma experiência com estas características, já terá pensado nisto, já anda a amadurecer a ideia, o que é que tem que fazer? Eu acho que o primeiro passo já deu, que foi o amadurecer a ideia, que é ninguém pode pensar em partir hoje, em querer partir e partir hoje, já, imediatamente ou amanhã. Logisticamente não é possível e humanamente também não. Pode contactar a Fundação, a FEC, através do nosso site, onde encontra todos os contactos. Na parte dedicada ao voluntariado missionário encontra o contacto da pessoa que está responsável por essa área, entrar diretamente em contacto connosco, ou então ver os contactos das 61 organizações que fazem parte da plataforma de voluntariado missionário e entrar diretamente em contacto com as organizações, conhecer os seus projetos, perceber onde é que pode dar melhor. Obviamente, se é uma pessoa da saúde que tem as aptidões na área da saúde, deve procurar uma organização que trabalha nessa área. Se é uma pessoa da educação, idem. Mas o primeiro passo é sempre contactar a organização e depois, imprescindível, é fazer a formação, que quase em todas as entidades é a duração de 1 ano, pelo menos, de formação. Isso é essencial. E estamos a falar de voluntariado missionário, em que há uma componente de promoção humana e de desenvolvimento, mas também uma dimensão missionária da fé. Portanto, estamos a falar de pessoas
com motivações cristãs e caminho Sim. feito nas suas próprias comunidades, não é? Sim, sim, sim. Isso é a grande distinção entre o voluntariado missionário e o voluntariado internacional. É a fé que faz toda a diferença. Nós achamos que não faz, mas faz toda a diferença. Obviamente que nós não estamos a falar de voluntários que vão dar aulas por uma escola e só vão falar de Deus e da religião. Não, são voluntários que, através da sua ação, e às vezes podem até nem usar a palavra Deus ou usar a palavra fé, mas através da sua ação vão mostrar que são cristãos e que a sua atuação se move pela fé e pelos princípios da Igreja Católica. Daí o terem de estar inseridos nas suas comunidades. Se uma pessoa não está inserida na sua comunidade paroquial ou na comunidade paroquial do sítio onde vive, então não consegue partir e levar a fé para uma comunidade que não é a sua. Este é essencial. Movidos pela fé para estes territórios de missão, mas não é ação proselitista, porque ir lá irão contactar e tantas vezes interagir em termos do próprio projeto de desenvolvimento com populações não católicas, desde logo muçulmanas, eventualmente, não é? Sim, sim, sim. Eles são católicos, a sua ação, conseguem mostrar através da sua ação que são católicos e mostram a sua fé, mas não vão para lá tentar mudar as religiões. O católico, por norma, aceita a diferença e aceita todas as religiões. E é um bocadinho isso que estes voluntários vão fazer, de uma forma mais ou menos profissional, depende das competências de cada um, mas levar a fé através das ações, que no fundo é isso que também o Papa Francisco nos pede todos os anos, repetidamente, é que levemos a fé e como dizia, eu creio que era São Paulo, se for preciso, usem as palavras, mas apenas se for preciso. Muito bem, Catarina António, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. É o voluntariado que continua a mobilizar os jovens que procuram enriquecer a sua experiência de vida, espiritual também e profissional. A terminar, eu recordo que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Será na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.